Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Paulo, né? Então, nós vamos dar continuidade à nossa matéria, né? Sobre a Grécia. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a Grécia Antiga e agora nós vamos aí, né? Comentar um pouco mais sobre as duas principais cidades-estado, né? Da Grécia. Por isso, não por acaso, né? Aqui atrás, aqui de mim, nesse cenário, está representando aí, né? Os 300, né, os 300 guerreiros, os 300 melhores soldados, né, de Esparta, né, no filme que foi muito conhecido aí como os 300, né, lá na Grécia, os espartanos, né, tiveram uma batalha extremamente importante, a gente vai comentar daqui a pouco, e aqui aparece, né, a elite dos soldados gregos, dos espartanos, né, lá nos desfiladeiros das Termópilas, né, tentando aí conter o avanço dos persas, né, que estavam ali avançando sobre o território grego, mas isso a gente vai falar daqui a pouco, né? Então aí na tela vocês percebam que já aparece, né, para nós aí o mapa. Esse mapa é o mapa do continente europeu. E aí é claro que quando a gente começa a observar ali o continente europeu, professor, onde que fica a Grécia? O senhor está falando de Grécia, a Grécia, onde que fica a Grécia? Então, se você olhar, observar lá na parte de baixo lá do mapa, onde fica a Botinha, né? Onde fica ali a Península Itálica, logo ao lado, ali próximo da Albânia, da Macedônia, da Turquia, está a Grécia, né? Então tem a Grécia, e você vai perceber que a geografia da Grécia, além da parte continental formada pelas terras, como nós já vimos, tem mais de 2.000 ilhas, né? A parte insular da Grécia, cuja capital é Atenas, né? Mas isso daí vocês já observaram nas aulas passadas, né? Aí nesta imagem agora, uma imagem, né, um mapa um pouco mais ampliado, que vai facilitar a gente tentar entender de como que era composto aí a Grécia, quais eram as cidades-estado. Então você perceba que a parte aí continental de terra, né, a parte de terra da Grécia, e do lado aí essa infinidade de ilhas. Então a gente tem aí o Mar Egeu, a gente tem o Mar Jônico, né? Então esses mares ali formavam, né, circulavam ali toda essa região da Grécia. Então a gente vai ver ali uma região chamada ali de Peloponeso, e aí na partezinha verde ali está escrita ali a região da Lacônia, né? Então ali nesta região ali, bem no cantinho ali aparece, bem, na verdade bem ao centro, aparece escrito Esparta. Então é nesta área que se desenvolveu a cidade, né, estado, a sociedade espartana, uma sociedade extremamente diferente, né? E claro que quando a gente começa a observar aí este mapa, a gente começa a ver cidades, estado vizinhas, a gente começa a olhar, né, a parte da Elitólia, a gente vê do lado ali a Lídia, a Jônia, né, a Frígia, então ali já é uma outra parte ali também do Mar Egeu, a gente vê ali também a região de Creta, e ali bem próximo onde fica escrito Ática, né, ali na Ática, numa região cercada por mar, é que se vai se desenvolver a sociedade, né, ateniense, a outra cidade-estado extremamente importante da Grécia, que é a cidade-estado de Atenas, né? Então é claro, quando a gente observa agora nesse outro mapa, né, ali os mares, o Mar Egeu, o Mar de Creta, o Mar Mediterrâneo, o Mar Jônico, e aí fica muito mais fácil, né? Então ali na região do Peloponeso está a cidade-estado de Esparta, logo ao lado ali, né, próximo a Delos, ali está a sociedade ateniense Atenas. Então percebam que as cidades-estado elas tinham uma configuração diferente, né? A cidade-estado de Esparta já muito mais numa região de terra, uma região montanhosa, não tem acesso ali ao mar, e já a sociedade, né? A cidade-estado ateniense, já os atenienses foram grandes navegadores, estão ali cercados também ali, né, pelo mar. Então perceba que há aí essa nítida diferença. Então a gente vai falar agora um pouquinho mais sobre as polis gregas. Professor, o que são as polis gregas mesmo? São as cidades gregas, as cidades-estado, né, da Grécia, né? Por exemplo, como Esparta e Atenas, que o professor começou a falar agora. Então essas cidades-estado, as polis, elas vão surgir na Grécia ali por volta, né,
de 800 anos antes de Cristo, então ali no século 8 antes de Cristo, né? Então ali no século 5 antes de Cristo, a 500 anos antes de Cristo, essas cidades-estado elas vão se espalhar ali por toda a região da Grécia, né? Então a gente tem alguns exemplos de cidade-estado, a gente tem Esparta, né? Que era uma cidade-estado toda trabalhada na questão do militarismo, né? A gente tem Atenas, que já é considerada ali o berço da democracia, dos grandes pensadores, dos grandes filósofos. A gente vai ter a cidade-estado de Corinto, de Tebas, de Argos, né? De Éfeso, né? Então perceba aí que quando a gente vê aí até as propagandas, né? A marca de carro, a Fiat, né? Uma empresa, né, automobilística, né, é italiana, então não por acaso aí tem o Fiat Argo, né, certamente uma inspiração aí de Argos, né. Então essas cidades-estado foram exemplos, né, ali no desenvolvimento da Grécia. Cada polis, cada cidade-estado, ela tinha o seu sistema de governo, né, tinha suas instituições políticas. Professor, que instituições políticas eram essas? Né? Então, tinha o Senado, tinha o Fórum. Perceba que é muito parecido, né? Quando a gente for estudar uma outra importante civilização, que é a civilização romana, vocês vão perceber também ali que é muito parecido, né? As instituições que nós temos políticas aí hoje no Brasil se espelham aí nessas sociedades gregas e romanas, né? Então, na polis gregas, né? Aí no período clássico, ali, que vai entre o século 6 a.C., né? Ao século 4 a.C., ali de 600 a 400 anos antes de Cristo, havia uma participação expressiva dos cidadãos ali nas decisões a serem tomadas. E a gente vai ver que nem todos ali que residiam eram cidadãos. Né? Daqui a pouco a gente vai ter uma discussão da diferença de ser cidadão. Por exemplo, hoje no Brasil, a gente tem ali, né, todos, né, perante a lei são cidadãos, mas lá na Grécia, né, em Esparta e Atenas, tinha uma diferenciação do que era considerado ali os cidadãos. Né? Então, na polis, poucos eram considerados cidadãos, diferente do que o professor estava falando agora aqui no Brasil, por exemplo. Né? Então, as mulheres, os escravos, os ex-escravos, os estrangeiros, eles eram excluídos deste grupo considerado por cidadãos lá na Grécia, hein? Portanto, apenas uma pequena parcela era considerada de cidadão. Então, perceba que nem todos aqueles que viviam nas cidades-estado gregas, né, eles eram considerados ali cidadãos, né? Os cidadãos, eles tinham os seus direitos assegurados, né? Havia uma diferença muito grande do que hoje, que a gente pensa, né? A gente está chegando aí próximo às eleições, ano político, né? As eleições municipais. Percebo que, pela lei, todos são cidadãos. Até hoje, os analfabetos, né? Eles têm direito de votar. Então, independente da classe social, se as pessoas são ricas ou pobres, pela lei elas são considerados cidadãos. Já naquela época não era assim, a gente estava percebendo ali que havia muitas diferenças, né? Os critérios para decidir quem era cidadão na Grécia variava de acordo com o tempo, a cada século, cada período da Grécia, isso teve uma modificação e também dependia do lugar que nós estamos falando, né? Porque cada cidade-estado tinha também a sua característica. Por exemplo, em Esparta, essa cidade-estado guerreira, né, militar, bélica, a cidadania só era adquirida somente depois dos 30 anos. Então perceba que diferença, né? Hoje, por exemplo, no Brasil, quando você completa 18 anos, né, você conquista a sua maioridade, né? Cidadão todos nós somos, independente se você é criança, adolescente, idoso. Por isso que nós temos várias leis hoje, né, como o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que preserva os direitos aí das crianças e dos adolescentes. Nós temos os idosos, né, que tem também aí toda uma legislação que os ampara. Cidadãos perante a lei aqui no Brasil hoje todos somos. Só que lá naquela época, né, em Esparta, por exemplo, para adquirir a cidadania, você só adquiria a cidadania quando você atingisse os 30 anos de idade. Já em Atenas era diferente. Então ali, né, o jovem quando estava crescendo, quando ele completava 18 anos, em Atenas ele já era
considerado cidadão. Então, é claro que a gente tem pesos e medidas diferentes, né? Claro que um jovem com 18 anos, ele tem uma forma de conceber o mundo, ele tem as suas experiências, ele tem a sua forma de enxergar, né, as questões. Quando você já tem 30 anos, você já tem, né, um pouco mais de bagagem, já um pouco mais maduro, então você já enxerga a vida um pouco mais diferente. Isso vai acontecer com vocês. Hoje vocês pensam, enxergam, tomam certas atitudes, têm certas opiniões, porque isso tem a ver com a idade de vocês, o que vocês pensam, né, as interações que vocês têm. Vocês vão perceber que com o passar dos anos na vida, nós vamos tendo opiniões diferentes, vamos mudando os nossos hábitos, os nossos costumes, porque isso é muito normal, né? Isso é muito comum. Então, em Atenas, o cidadão, para ser considerado cidadão em Atenas, o pai dele tinha que ter nascido em Atenas. Se ele tivesse 18 anos, mas viesse de fora, se fosse estrangeiro, nós já vimos, ele não era considerado ali um cidadão. As polis, né, gregas, né, então Atenas, Esparta, elas tinham diferenças geográficas, né? Então tem, por exemplo, uma cidade-estado, né, uma cidade lá na Grécia, havia uma parte composta, né, pela parte urbana, né, onde tem ali o centro da cidade, tem as principais instituições, a movimentação era maior, né? Então ali aquela região era cercada por muros, ela era conhecido o nome desta região urbana cercada por muros, né, como se fosse uma pequena fortaleza, é chamada de haste. Já a outra parte, que é mais uma parte rural, onde se desenvolvia as plantações, a parte da agricultura, né, onde se plantava para abastecer o centro urbano ali da cidade, da polis, era chamado de Cora. Então, olha para você ver que curiosidade, né, essa parte lá nas cidades-estado da Grécia. Na haste, nesta área urbana, viviam os artesãos, os comerciantes, os donos de terra, né? Além das residências, claro, das pessoas, ali haviam também as partes, os prédios públicos, né? Como os ginásios, os teatros, né? As oficinas, as ágoras, que eram as praças públicas, né? Professor, então, e qual é a diferença nossa hoje? É claro que quando você anda pela cidade, a gente tem os prédios públicos, a gente tem o fórum, a gente tem a Câmara Municipal, onde lá ficam os vereadores, a gente tem a prefeitura, né? Nós temos aí a delegacia, por exemplo, né, da parte da segurança, da polícia. Então nós temos também as nossas instituições hoje, né? Só que a diferença na época é que tem esse acréscimo, essa diferenciação também da parte rural. Então, dependendo da nossa cidade, dependendo da cidade que você mora, você tem áreas que são rurais, né, que são áreas verdes, tem bosques, tem plantações, né, como se fossem sítios, chácaras, é diferente da parte urbana. A parte urbana tem muito mais residências, mais carros, né? As ruas são calçadas, muitas vezes asfaltadas, né? Diferente da zona rural, que tem menos barulho ali, né? O ritmo é mais lento, é extremamente diferente, né? Então, nessas ágoras, nessas praças públicas, né? Parecido com as nossas praças aqui, né? Cada cidade, ali no centro da cidade, costuma ter ali a sua praça, né? Os cidadãos se reuniam para poder discutir e elaborar ali as leis, né? E, claro, outros assuntos que surgiam ali nas cidades-estado, nas polis ali, com o passar dos dias, né? Então, os juízes, né? Eles iam para essas ágoras para poder julgar as pessoas que cometessem algum crime, algum delito. Isso era feito publicamente, né? Próximo a todas as outras pessoas, né? Então, julgavam ali os criminosos, né? As ágoras, essas praças públicas também foram extremamente importantes, né, para a Grécia, para o desenvolvimento do pensamento, porque foi ali que surgiram os filósofos, né? Então, os filósofos discutiam as suas ideias, o saber, ali foi desenvolvida a ciência, o raciocínio, o pensamento crítico. Então, era nessas praças públicas ali que os filósofos discutiam, desenvolviam todo um pensamento ali com os jovens ali, aprendizes, né? Então, nestas ágoras também era o espaço de comércio. Então, os comerciantes ali vendiam os seus produtos, lá também eram realizados os festivais de poesia, as festas. Não é muito diferente do que acontece hoje nas nossas cidades, né? Geralmente as praças, elas ocupam aí
as praças têm festejos, festas, festivais, né, onde as pessoas cantam, dançam, se divertem, se alimentam. Na Grécia isso também acontecia, né? Então, para desenvolver um pouquinho mais esse conceito que a gente falou de filosofia de pensamento, nós já vimos, mas vamos aqui recapitular, porque a filosofia, né? A palavra filosofia, ela vem do grego, né? Filo, que é filia, né? Amizade, amigo, né? Sofia, que significa sabedoria, saber. Então, o filósofo, a filosofia, são os amigos do saber, da sabedoria, aqueles que buscam conhecer cada vez mais, né? Então, lá na parte mais alta da haste, que é a parte urbana, os gregos construíam a chamada Acrópole. Esta Acrópole era um centro religioso ali das polis, ou seja, é ali que era ali que seriam construídos os templos em homenagem aos gregos, né? E perceba você que quando a gente fala sobre história também do Brasil, em algumas cidades, é comum que você encontre as igrejas construídas nas partes mais altas da cidade. Então, se a cidade ela tem ali, né, uma ladeira, ela tem um morro, não é incomum nós encontrarmos igrejas construídas nas partes mais altas ali das cidades. E por que isso? Porque é para que as pessoas logo percebam ali, né, a importância da parte religiosa. A gente pode ali já ter um vínculo, né, tem uma associação com o que os gregos já faziam lá atrás há muitos séculos aí antes de Cristo, né? A Acrópole, ela era uma cidade pequena, fortificada, né, com muralhas, onde eram erguidos templos em homenagem ali aos deuses gregos, né? Então, Atenas, Apolo, né? Em homenagem ali também a Zeus. Uma das acrópolis, né, mais conhecidas é a da cidade-estado de Atenas, né? Hoje capital da Grécia, né? Na qual fica ali o chamado Pártenon, né? Que é um templo construído, né? Lá no século V a.C., a 500 anos antes de Cristo, em homenagem à deusa Palas Atena, né? Deusa patrona ali de Atenas, deusa da sabedoria, né? A Cora, portanto, né, a área rural, já ficava além das muralhas, né, que protegiam ali a parte da haste, né, aquela parte mais urbana. Lá nas Coras, nessa área rural, viviam os agricultores, os pastores, aqueles que criavam cabras, ovelhas, aqueles que eram responsáveis pela agricultura, né? Então, percebam que ali também era comum que os grandes proprietários ali passassem um tempo para administrar as suas propriedades. Ali também ficavam os escravos, né? Nessa sociedade grega, né? Então, ali que ocorria a chamada produção agropastoril, ou seja, agrícola, e também toda a criação de gado, de ovelhas, de cabras, né? A produção ali agrícola, né? E claro que essa produção que era feita agrícola na Cora, era ali que ela ia depois para a haste, né? Para a área urbana, para poder alimentar toda a população. Hoje a gente, né? E era uma produção, claro, de subsistência, ou seja, de sobrevivência. Se plantava ali na região da Cora, na parte, né, agrícola, rural, para levar ali para o centro urbano, para a haste, para as pessoas se alimentarem, né? Então, é claro que quando eu e você nós estamos com fome, a gente vai fazer uma compra, ou vai no supermercado, ou vai numa feirinha, é claro que a gente não encontra, né, esses produtos agrícolas que são plantados aqui na cidade. Por quê? Porque eles são produzidos nesta parte agrícola, né? Mas aí o produtor agrícola, o produtor rural vai lá, ele planta, né, ele colhe, ou ele traz para ser vendido na feirinha, ou vende aí nos supermercados, né? Então a gente não, né, entende que não é tão complexo assim, porque é claro que até os dias de hoje a gente depende, né, da área rural para poder abastecer aí as nossas cidades, né? Na Cora também havia alguns templos religiosos, né? As atividades religiosas, a adoração dos deuses, né? A oferenda aos deuses na Grécia também era muito comum. Então, em algumas épocas do ano ocorriam festividades para homenagear os deuses, né? Para agradecer as colheitas, a proteção das colheitas ali dos gregos, né? Então havia muita rivalidade também entre essas cidades-estado, né? Havia muitas disputas para poder perceber quem era mais importante ou quem era menos importante, né? Mas isso a gente vai ver, claro, né? Na nossa próxima aula, a gente está encerrando aí essa primeira parte, a parte 1
desta nossa aula sobre as polis gregas, sobre as cidades-estado, tá? Então, não se esqueça de assistir aí a parte 2 para você continuar acompanhando aí sobre a polis gregas, tá bom? Então, se você gostou, deixa aí também o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, vai lá, aperta o sininho, né? Coloque para você receber todas as notificações. Toda vez que eu postar uma nova videoaula, você automaticamente será avisado e você vai dar continuidade aí à nossa caminhada, tá bom? Gente, eu agradeço, um grande abraço e até a próxima aula.